Então seja bem-vindo a mais um Corporate Business. Como sabe, o programa foi criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para lhe levar a melhor informação financeira e fiscal. Todos os meses estamos aqui, eu, José Pedro Farinha e a Isabel Cipriano, para analisar matérias relevantes de cada mês. Ora, para este mês temos o Orçamento do Estado. Mas antes disso, vamos ao Vox Pop, ainda sobre esta matéria. Venha daí. Ora bem, a minha opinião, meramente como empresária e não como técnica fiscal ou contabilística, é que uma vez mais o Orçamento do Estado para 2024 é muito pouco atencioso às empresas. Na verdade, sinto que por vezes o meu país parece que me está a fazer um favor em eu ser empresária no meu próprio país, não é? Portanto, a proposta de orçamento para 2024 acaba por não trazer alterações significativas, na minha opinião, para as empresas. Aliás, se formos a ver entre linhas, poderá ainda piorar um pouco a situação. Um exemplo concreto é a tentativa de baixar o IRC, que é comatada com o agravamento da taxa de tributação autónoma. Portanto, uma vez mais, muito pouca atenção às empresas que são o motor económico do país. Bem, é disto que nós gostamos. Gente sintética. Como já percebeu, a pergunta de hoje é a mesma esta que nós colocámos à Diana Ventura, que é, será que o Orçamento de Estado para 2024 salvaguarda os interesses das empresas? Nós temos aqui um gráfico que vai sendo atualizado em função da sua participação. Tem aqui o link em baixo. Bom, ora bem. Mas agora é hora de ouvirmos os especialistas que nós temos connosco. Como sabe, sistematicamente está aqui o José Pedro Farinha, que é o CEO do Betocnet, e também a Isabel Cipriano, que apresenta a Apotec. Mas esta semana trouxemos ali o senhor, que também é conhecido, Paulo Carmona, que além de ser conhecido é meu amigo, que é o Presidente da Comissão de Contribuintes. Associação Portuguesa de Contribuintes. Bom, já vamos saber o que a Associação Portuguesa de Contribuintes pode conseguir fazer pela transparência fiscal e pela defesa do contribuinte. José Pedro Farinha, porquê é que trouxemos este tema do Orçamento de Estado? Porque é uma característica dos programas em novembro. Porque nesta altura do ano as empresas devem começar a fazer também elas os seus orçamentos, ou já deviam estar a concluir também elas os seus orçamentos, e é muito importante conhecer as alterações fiscais que são introduzidas com o Orçamento de Estado. Neste caso temos o Orçamento de Estado um bocadinho esquisito, porque não se sabe bem o que é que vai acontecer, mas temos um Orçamento de Estado que introduz algumas alterações fiscais, não muitas, e, portanto, se calhar por isso a própria Diana diz que não há grandes alterações na vida das empresas, mas temos sempre aqui algumas alterações. E também nesta altura do ano importa perceber as alterações fiscais do último Orçamento de Estado, porque há coisas que ainda estamos a tempo de fazer e ainda não fizemos. Porque por isso é que eu dizia há bocado que é o último mês do ano. Bom, se tu tivesse... Vamos começar pelo orçamento ainda em vigor. O que é que as empresas e o que é que as pessoas ainda podem fazer, tendo em conta aquilo que ficou definido para este ano? Em primeiro lugar, falar com o contabilista. Porque as empresas nem sempre falam com o contabilista, não é? E ao falar com o contabilista importa olhar para os seus números, conhecer as suas contas, antecipar o que será o fecho do ano e perceber que benefícios fiscais é que ainda estão a correr, que investimentos é que têm que fazer e se vale a pena fazê-los este ano ou não fazer este ano, para aproveitar ao máximo os benefícios fiscais e toda a legislação fiscal em vigor, nomeadamente o CIFID, até fizemos aqui um programa sobre o CIFID, que vai ter uma alteração relevante. Não é? E, portanto, termina este ano aquela grande vantagem. Não quer dizer que não vai continuar, mas aquela grande vantagem termina este ano a majoração que pode ir até 50%. Exato. E, portanto, em vez de deduzirmos 32,5% do investimento na nossa coleta, em vez de deduzirmos 82,5%, só podemos deduzir 32,5%. Isso faz toda a diferença. Zé Pedro, isto é o que as empresas ainda podem fazer este ano. Então, e as alterações para 2024? Quais são os principais destaques? Então, temos uma alteração profundíssima nas tributações autónomas, porque reduzimos quase nada. Estava a ficar impressionado, profundíssima. Temos uma alteração relevante no incentivo, no benefício fiscal, no que diz respeito à valorização salarial, em que passamos de um aumento de 5,1 para 5, mas esta não é a alteração. A alteração é que deixamos de estar dependentes da Convenção Coletiva de Trabalho para obter este benefício, desde que não aumentemos o leque salarial. Isso mantém-se.
E o leque salarial é a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. O que estás a dizer é que é o gap entre quem ganha mais e quem ganha menos na empresa, não é? Logo, se uma empresa quiser dar um aumento de 5% a todos os trabalhadores, não vai conseguir ter este benefício fiscal. Porque o leque salarial aumenta, porque 5% aos que ganham mais é mais do que 5% do que aos que ganham menos. Portanto, temos que aproximar os que ganham menos dos que ganham mais, reduzir este gap. E há mais alguma coisa relevante? Não, vamos ver durante o programa. Sim. Bom, Isabel, podemos fechar o programa já aqui, não é? Total, é um manancial de alterações e benesses que o Governo resolveu dar para 2024. Camilo, não. Vamos aos números, são sempre giros. Pedi ali ao Mauro que pusesse a imagem 1, só para a gente contextualizar o que é que estamos a falar, ou o que é que nos propomos falar. Então, e a imagem 1 é aquela que diz? Receita fiscal. Ora, se nós analisarmos o crescimento da receita fiscal desde 2018 a 2024, vamos ver que a receita que mais cresceu foi o IVA. Nós todos somos do tempo do IVA a 15%, depois a 17% e agora estamos numa taxa 19, normal de 23%. Depois passa para 23%, ou para 21%, depois a 23%. Sim. Depois a maior receita a seguir ao IVA é o IRS, a seguida do IRC e depois todos os outros impostos com menor expressão. Temos ali uma subida brutal no IRS, não é? Se eu estou a ver bem. Sim, temos nos 2 últimos anos, sim. Ou seja, o último ano é a projeção para 2024 e a cinzento e a verde para o que era a receita fiscal do relatório do OES. São números do relatório do OES. Este é aquele momento em que se ouve na sala. Quer dizer, que é catrapum, veio aqui a conversa do Dr. Fernando Medina. Estamos a avaliar pelo IRS. Isto não porque, se assuste, não se assuste. Camilo, porque é assim, há atualização dos escalões, do primeiro ao quinto há redução de taxa, mas há alargamento de base. Portanto, há mais redução. Claro. Há a atualização do mínimo de existência, já conhecido, para 820 euros. Há também o ajuste à dedução das rendas para as habitações próprias e permanentes, que passa da módica quantia de 502 para 507,12. Caramba, isso é muito mal. Há o reforço dos limites do IRS jovem, que já disse várias vezes e continuo a mantê-lo. Tenho dúvidas que seja isto que os jovens precisem para ficar no país. Não acredito que sim. Já não vai haver a extinção do regime dos residentes não habituais, pelo menos até a final de 2024. Ou seja, prorrogou-se, alguém deve ter superado ali ao Sr. Ministro e ao Sr. Primeiro-Ministro que eram disparado de fazer as coisas daquela maneira. Muitos alguém, a sociedade civil e não só, os especialistas. A questão é que, enquanto superou e foi ouvido, estragou-se a confiança e não sei se vamos conseguir recuperar o interesse daqueles que tinham projetado alterações diferentes. E, entretanto, Isabel, convém lembrar que aqui ao nosso lado, embora as tontices todas do governo espanhol também não favoreçam isto, tem uma vantagem, é que apesar de tudo, eles também estão a fazer tontices, senão a perda de Portugal seria maior, com mais uma agravante. É que a Grécia e a Itália estão a aproveitar aquilo que Portugal está a fazer para reforçar a captação deste tipo de talentos. E a Itália, apesar de estar um bocadinho mais longe, tem as suas atratividades enquanto indústria. Portanto, estamos a criar aqui as condições para sermos menos competitivos. É um bocadinho por aí. Eu pedi ao Mauro se pusesse a imagem 2. Vamos agora ver traduzido isto em IRS. Portanto, a atualização dos escalões e a atualização de taxas e vamos ver que a partir do 6º escalão nada muda. Nós tivemos a preocupação de ir buscar um ordenado médio em Portugal no valor de 1.358 euros. Que é o ordenado médio? Exatamente. Sabendo nós que as médias valem o que valem, para um rendimento bruto do 6º escalão, ou seja, de 2.233 euros mês, estamos a falar de, em termos líquidos, para um sujeito passivo, de 1.496. Não há aqui qualquer melhoria a partir deste escalão para a frente. Ou seja, a malta acha que a partir deste escalão é tudo rico. E, portanto, não convém mexer no IRS. Exatamente. Já vamos ouvir o Paulo Carmona daqui a pouquinho. Estou a vê-lo com aquela cara muito apreensiva, mas já vamos ouvi-lo sobre esta matéria. Sabe que eu gosto dos números por uma razão muito simples. Os números não mentem. Exatamente. São imediatos, as pessoas percebem logo. Isso é uma vantagem muito grande. Mais pormenores, Isabel? Ora, o regime dos residentes não habituais já passámos por ele, portanto vamos ter a extensão de 2023 para o 2024. Há aqui uma clarificação ao nível do entendimento e aqui é essencial a postura
que a Associação Portuguesa do Contribuinte vai fazer em defesa, porque, no fundo, acaba por estar dentro das missões, dos objetivos desta associação, que é a clarificação das despesas de educação. Ou seja, até aqui, as despesas incorridas com formação profissional dos sujeitos passivos não era considerada como despesa de formação. E o Orçamento de Estado vem clarificar que é e que deve ser incluída nas deduções. Isto foi pressão vossa, Paulo? Não, ainda não. Ainda não. Mas podia ser. Mas é positiva esta alteração. Mas é positiva, claro. Bom, e já agora quando tu olhas para o Orçamento de Justa. Estado, sim, quando olhas para o Orçamento de Estado e aquilo que é o forcing sobre os contribuintes, o que é que a Associação Portuguesa de Contribuinte tem a dizer sobre isto? Em relação ao orçamento, e naquilo que diz respeito à defesa do contribuinte, que é aquilo que nos move, não se vê aqui nada, não se vislumbra nada de diferente dos orçamentos anteriores. Há umas atualizações pequenas, aliás, como os anteriores oradores se referiram, mas não há, são questões pontuais. Agora, ainda existe muito trabalho a ser feito. O Estado, basicamente, limita-se a ir buscar fundos de receita para cobrir as suas despesas crescentes, sem limpar a casa. É um tema que a Associação a Associação acabou de nascer, portanto, mesmo que quiséssemos, ainda não temos qualquer género de influência nas decisões. Mas vamos continuar com este trabalho, sobretudo de defender um pouco, reequilibrar a relação que existe entre o contribuinte e o Estado. Mas achas que vão conseguir ter algum resultado nessa matéria? Porque os governos ignoram olimpicamente os contribuintes. Tem sido assim ao longo das últimas décadas. Pois, mas não devia. Isso é óbvio que nós estamos a lutar contra muitos dos vícios instalados do tratamento que tem a autoridade fiscal em relação ao contribuinte, a autoridade tributária, até porque não são duas pessoas antagónicas de um lado e do outro. Há muitas coisas que podem ser feitas, sugestões de melhor execução, de facilidade no pagamento de impostos, no cumprimento das obrigações fiscais. Recordo que Portugal é o terceiro país da OCDE com mais dias despendidos a cumprir as obrigações fiscais, não faz sentido absolutamente nenhum. Nós sabemos, por parte de autoridades fiscais, aliás, temos no Conselho Geral ex-antigos secretários de Estado e até ministros, Carlos Lobo, Daniel Bessa, são pessoas que conhecem bem a máquina fiscal e são os primeiros a dizer que há muito que se pode ser feito na agilização do próprio tratamento e respeitar, porque depois também há um desequilíbrio. A autoridade fiscal tem armas que o contribuinte não pode ter. Eu fico muito entusiasmado de ver esses nomes aí, até sabendo que alguns deles já passaram por esta mesa. Mas o problema é que quando eles chegam lá, aqueles cargos esquecem-se completamente destas coisas. Mas isso é o síndrome do Terreiro do Paço. Exatamente. O síndrome do Terreiro do Paço foi um antigo governante que falou, com alguma graça, dizer, bom, nós chegamos ao governo cheio de ideias, cheios de projetos, cheios de boa vontade, e acredito que muitos deles com boa vontade, e depois de repente são ocupados pelo dia-a-dia, pelos assuntos correntes, apagar fogos, em linguagem corrente, e depois não se dedicam de facto àquelas coisas que são essenciais, e neste caso a melhoria ou uma harmonização, se é que é possível, entre a autoridade fiscal e os contribuintes que fazem o sacrifício de pagar impostos para o bem comum e que esse bem comum seja devidamente gasto. Deixa-me voltar ali ao José Pedro. José Pedro, nós olhamos para estes valores, nomeadamente aqueles que a Isabel estava a mostrar, e sabemos que em 2004 não vai ser muito diferente. Por exemplo, a grande retórica deste orçamento é vamos baixar os impostos. De facto, há alguns que baixam. O problema é que há outros que sobem, e sobem substancialmente. Ou seja, nós não conseguimos vislumbrar, orçamento após orçamento, qualquer ideia de estabilidade fiscal em Portugal. E esse é o grande problema que temos. Portanto, o que hoje é verdade, amanhã não é. Há bocadinho eu brincava aqui com o Paulo que não sabemos se este ano não temos 2 orçamentos, logo 2 alterações fiscais. Exatamente. E andamos sempre nesta incerteza, não é? E depois há aqui problemas crónicos. Eu gostava de voltar às tributações autónomas, porque, como sabem, é um assunto que eu gosto muito. É uma tua preferência. E, portanto, eu agora que tenho aqui, quero pôr uma cunha ao Paulo, né? E já agora, Mauro, se pudesses pôr a imagem 3, porque no outro dia um amigo meu disse assim, o Camilo Lourenço é maluco, tu tens que ajudá-lo, porque ele diz uns grandes disparates. Porque alguém me disse que tu tinhas dito no teu programa que a taxa efetiva de IRC era 32%. Sim. Então vamos ver um exemplo por baixo, não é? Ele achava que não. Mas podemos dizer aos seus espectadores que é, já vamos ver. Ele achava que era 22,5, portanto 21 mais 1,5 de rama. Mas vejamos um exemplo muito básico de uma empresa que tem um lucro tributável de 3.500 euros, portanto vai pagar um IRC 17%, portanto que é o escalão mais baixo, que é outra coisa incrível, que o IRC agora tem escalões. É progressivo.
E tem a aquisição de uma viatura também no escalão mais baixo, 22.500 euros. Esta empresa conseguiu comprar um bom carro e depois tem aqui uns gastos com seguro, combustível. Portanto, tem, já com a tributação autónoma para 2024, já com esta redução fantástica de taxa dos 10% para os 8,5%, vai ter uma taxa efetiva de 32,4% em 2024. Teria de 35% em 2023. Portanto, é só dizer, se o teu amigo estiver atento, é só olhar para aqui, para as contas que tu fizeste, para perceber que, afinal, não somos tão malucos assim. A taxa que incide é não mesmo somos assim. tão malucos assim. E eu acho que ninguém se lembra porque é que apareceram as tributações autónomas. Portanto, nós já tivemos cá o pai, o padrasto, aqui no programa, a falar das tributações autónomas. As tributações autónomas apareceram e a taxa inicial era 6,4%, que era precisamente 20% do valor do IRC, porque 20% destes gastos não eram aceitos como gasto fiscal, porque havia abusos. E havia empresas que tinham prejuízo e que tinham este tipo de gastos. Portanto, foi uma forma de penalizar essas empresas. Hoje temos tributações autónomas que podem ir até 32,5% sobre gastos aceitos e não aceitos fiscalmente, no que diz respeito às viaturas, e ninguém sabe explicar porquê. Portanto, Paulo, por favor, este é um pedido. Aqui está uma parte, isso é uma Paulo, parte... nós solicitamos a tua cunha, entre aspas, Não é para cunha, ver se conseguimos mudar. Foi reportado, está a ser reportado, aliás, hoje em dia, o Tribunal Constitucional Alemão, sobre um processo que foi colocado por uma nossa congênere alemã, exatamente do Taxpayers Europe, em que o imposto que foi cobrado para o Covid estava a ser utilizado para, neste caso, a transição energética. E o Tribunal Constitucional chumbou. E o Tribunal Constitucional chumbou. E São muito 60 mil milhões de euros. Isto foi um processo iniciado pela nossa congênere. Porque, como estava a dizer, muito bem, José Pedro, é que há impostos que são criados com um determinado fim e depois, de repente, vão por aí naquela ânsia de necessidade fiscal. O Estado vai lançar... Agora, isto é um pormenor que eu acho delicioso, o imposto, por exemplo, sobre o tabaco, que é um imposto importante, né, a nível de contenção do consumo, chamado imposto sanitário. De repente, o Estado já o estendeu àqueles vaporizadores. Os vaping, etc. Quer dizer, não tem certamente o risco sanitário que tem, como bem não farão, mas não serão aquele mal, para o caso daquele imposto sanitário. Mas fez uma inflação criado. Extensiva e aplicou-se àqueles impostos. Aplica-se àquilo. Portanto, Isto merecia o tribunal. Estado vai por aí fora. A taxa de carbono, hoje em dia, é aplicado a energias renováveis, biocombustíveis, etc. por aí fora, porque ele foi criado para combater os poluentes de emissão de carbono. De repente já vai por aí fora. Portanto, é aquilo que acontece, por maior ou menor vontade, hoje em dia já se perdeu um bocadinho a noção dos impostos como aquilo que é necessário. Ou seja, e é isso a Associação também é vai o que fazer. dá jeito ao Estado para ir buscar receitas. Os 4 mil impostos, taxas e taxinhas, há muito que se perderam a sua razão de ser, cada um dos impostos. Há impostos, por exemplo, aliás, o estudo da CIP em comunidade da IUI, que fala em impostos em receitas fiscais de 350 euros, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas lá está que tínhamos a falar aquela síndrome do Terreiro do Paço, em que o Estado, naquela ânsia de apagar fogos porque precisa de receitas fiscais, depois acaba por não fazer, de facto, aquilo que é necessário fazer na reestruturação dos impostos. Isabel, e além desta questão da instabilidade fiscal, temos, de facto, um agravamento fiscal. Aliás, há 3 anos consecutivos que nós batemos recordes de carga fiscal. No ano passado, este ano, e vai ser no próximo ano também. O que significa que, de facto, a tributação continua a subir. Sim, Camilo, os números não mentem. Exatamente. E a gente pode os disponibilizar a quem queira. Portanto, é uma questão de fazerem as contas. Eu gosto dos números por isso, não enganam. Repare, neste momento já estamos na fase... Este orçamento é muito atípico porque já tem alterações a pensar nas eleições de março. Repare, nós temos uma janela de 36 meses... enquanto contribuintes, para o reinvestimento das mais-valias das habitações próprias e permanentes. É uma coisa estanque, está no código do IRS há anos. Atenção, até março, não sabemos se isto se mantém ou não. Até 31 de dezembro de 2024 vamos ter uma janela de diferimento de um ano, ou seja, podemos ter o reembolso das mais-valias mesmo que os 36 meses já tenham sido expirados. Pronto. Isto é uma medida meramente... ao sabor do tempo que estamos a viver. Um orçamento de Estado tem que ser um compromisso com o país, com os cidadãos. Não pode ser continuamente medidas avulsas ao sabor da maré. Isto é contraproducente. Isto é um documento que devia vigorar por um ano e depois tem medidas que acabam por afetar tudo o resto daquilo que é a relação do indivíduo com a sociedade. Até havia de vigorar por mais anos. Devia só incidir naquilo que fosse extremamente necessário à gestão corrente daquele ano.
não medidas estruturais, porque isso não faz sentido. Não isso faz é para um qualquer tipo de... sentido. Apesar de ser uma medida bem vista, repare, mas não faz qualquer sentido. Como a criação e implementação do cartão de mobilidade, está também já neste Orçamento de Estado. Para quê? Para incentivar as empresas a comparticipar as despesas de mobilidade dos seus empregados. Vamos ver em que é que isto se vai materializar, porque ainda não sabemos. Isabel, pegando na questão de março haver eleições, e como dizia há bocado o José Pedro Farinha, nós corremos o risco de ter 2 orçamentos no próximo ano. Quer dizer, não é 2 orçamentos, mas é uma alteração orçamental que se vai traduzir num orçamento retificativo, com alguma probabilidade. Isto não pode fazer ou acentuar um compasso de espera por parte das empresas, nomeadamente em matéria de investimentos? Poderá. A vantagem é que é já para março. Ou Essa é a nossa vantagem. Sim, mas o problema é que só vamos ter governo lá para junho. Sim. E depois mais alterações e fica o país praticamente quase um ano parado. Depois começa-se a pensar no orçamento de 2025. Isso é uma coisa que podia ser analisado, que é quanto é que custa ao erário público, ao país e ao desenvolvimento estes sucessivos compassos por via de admissões, não demissões, de modificações. Porque, repare, os países do norte da Europa, quando os governos se demitem ou ficam suspensos, a economia não abranda. Claro, porque existem acordos que vão para além daquele. Exatamente. Em Portugal, nós concentramos todas as decisões em matéria de orçamento de Estado. Que é um erro. Que é um erro. E este é que é o problema. José Pedro, ajudaria se houvesse aqui alguma espécie de acordo do regime nestas matérias mais importantes, que garantissem que, por exemplo, que se muda um governo agora não se vai correr a mudar o orçamento? É fundamental. Toda a gente se lembra da proposta quando do anterior governo, em que tínhamos um escalão previsto de descida de IRC. Sim, até aos 17%. Passaria de 21%, exatamente. E portanto tivemos imensos investidores estrangeiros que apostaram em Portugal porque sabiam que o IRC ia baixar para 19%, para 17%. E de repente mudou tudo. E de repente mudou o governo, mudou tudo. E, portanto, tem que haver esse compromisso. Se um orçamento anuncia que uma medida é para 3 anos, acho que não pode ser de ânimo leve que o próximo orçamento anule essa medida. E, infelizmente, temos visto essas alterações mesmo quando não muda o governo. Quando muda é mais compreensível, mas não é aceitável. Uma das alterações que tu tens referido, que é aquela questão dos carros elétricos. Sim, mas a fiscalidade automóvel é daqueles temas que dão mesmo prazer falar, mas só falar. Quando é para pagar é uma chatice, não é? É que todos os anos muda e não se consegue perceber. Ora se castiga os híbridos plug-in, ora se beneficia os híbridos plug-in. Agora temos uma redução de taxa das viaturas a combustão. Quer dizer, uma redução ridícula, porque continua a ser muito alto. E eu sou um louco, é que paga uma tributação autónoma de 32,5%, não é? Mas temos uma redução aí, temos a introdução, o ano passado, da tributação autónoma sobre os elétricos e, portanto, pior, porque quando há uma alteração relativamente à tributação automóvel, essa alteração tem sempre efeitos retroativos, porque aplica só aos gastos daí para a frente, mesmo que o bem já esteja no ativo da empresa. Portanto, a partir daí, as empresas nem podem fazer nada. José Pedro, nós estamos próximos do final do programa. Há mais algum ponto ainda que mereça ser referido no orçamento para 2024? Temos aqui um benefício fiscal novo que afeta IRC e IRS, que é a atribuição de casa aos trabalhadores, em que até ao limite da lei do arrendamento está isento de segurança social e de IRS. Esta pode ser uma medida interessante para que os trabalhadores, ao invés de pagarem IRS e Segurança Social para depois irem arrendar uma casa, possam ter este benefício e as empresas, se a casa for propriedade sua, podem acelerar a depreciação da casa, passando de 2% para 4%. Há aqui uma falta de equidade para uma empresa que vá arrendar uma casa para atribuir ao seu trabalhador, mas ainda assim... Devia ser contemplada também. Devia ter uma majoraçãozinha também, para que fosse justa, mas ainda assim continua a ser interessante o facto de estar isento de contribuição para a Segurança Social, em que há aqui uma poupança para a empresa relativamente ao pagamento de salário de 23,75%. Isabel, mais algum destaque mais? Não, Camilo. Sinceramente, é dos orçamentos do Estado que menos entusiasmo nos possa ter trazido. Mas, claro, o objetivo continua a ser o mesmo, que é buscar receita. Não, é que vemos os números a subir, mas não vemos medidas que possam dizer venham contribuir para se gerar riqueza no país. Exato, há aqui duas coisas que é essencial fazermos a diferença. O Estado não dá dinheiro nenhum a ninguém. Somos nós que damos a outros ou a nós mesmos. Porque o dinheiro do Estado é pagamento do contribuinte.
Seja É dinheiro do contribuinte. É dinheiro do contribuinte. Portanto, o Estado, ao dar um subsídio, está a ir buscar a outro contribuinte. Portanto, não há aqui Isso é uma coisa que eu digo muitas vezes aos espectadores, que é nunca se esqueça que um subsídio é um imposto para alguém. E nós não vimos aqui incentivos a nada, a não ser subsídios. Exatamente. Paulo, Sim, surpresas nem boas, como dizem, não é? E de facto este orçamento não traz surpresa nenhuma, mas se calhar também ainda bem, porque uma pessoa tem medo. Recordo que os últimos 2, 3, 4 anos, as grandes vitórias do Governo junto do crescimento económico, da vida das empresas, foi não ter feito nada. Ou seja, não há uma política do Estado dirigida às empresas nos últimos anos e mesmo assim as empresas conseguem criar riqueza. Uma questão, por exemplo, estamos a falar do ISP, aliás, esta mecânica que o Estado tem de esconder para de impostos indiretos, que são socialmente injustos e cegos, nomeadamente, reparem, entre 2007 e 2015 o ISP não mexeu. Mesmo na Troika, o brutal aumento de impostos de Vítor Gaspar não tocou no ISP porque o FMI e o BCE e a União Europeia acreditam que o ISP, por exemplo, é um imposto que é lesivo da competitividade europeia. Qual foi a primeira medida que os senhores tomaram? Foi aumentar o ISP e esconder. Portanto, hoje o ISP, mesmo com todas as supostas medidas de apoio, está hoje em dia 6 cêntimos mais caro do que estava em 2015, para esconder as questões de medidas. Depois vamos aos outros impostos indiretos. Paulo, mas estamos mesmo no fim. Consegues abreviar isso? Que eu tinha aqui um pedido ainda para te fazer como Presidente da Comissão. Sim, muito rápido. Por exemplo, a questão dos sacos de plástico. Esta questão que agora aumentar os sacos de plástico. Então, e a fruta que já vier embalada, como é que é? Ou seja, há um critério que é ir buscar coisas, taxar impostos. Sim. A questão que estávamos a falar, por exemplo, não falámos do IUC, que eleitoralmente depois acabou por cair, mas os carros poluídos, os carros antigos poluem. Então, em vez de estar a aumentar o subsídio para a troca de carros, não vai-se castigar e vai penalizar quem não tem dinheiro para trocar os automóveis. Por exemplo, uma das questões que era importante ter, em vez de estar sempre a penalizar, sempre a taxar, utilizar isso para ir buscar mais impostos, o que é feito da execução do decreto-lei estava previsto para 2019, de havermos, por exemplo, depósito de caução das garrafas que nós compramos nos supermercados, de forma a termos a devolução da caução quando iríamos entregar. E isso era uma forma brutal de fazer a reciclagem dos plásticos e penalizar. É um incentivo. Claro. Que já tivemos mas isso o no passado. Mas o Governo, em termos de transição ambiental e transição energética, não sabe criar incentivos, só sabe criar o pau, a cenoura nunca dá. E é isto que, mais uma vez, nós vemos este orçamento. Olha, nós vamos ter mais uma cunha, que é pedir que a Comissão consiga intervir no sentido de fazer aquela alteração que o GP estava a falar há bocadinho, que é utilizar o mesmo regime para a empresa que tem uma casa e disponibiliza ao trabalhador e para a empresa que tem que arrendar uma casa para o trabalhador. Portanto, fica o pedido à Comissão da Associação de Contribuintes. Temos muito trabalho de fazer, de certeza. Seguramente. Já Pedro Farinhas, estamos quase no final. Qual é que é o e-mail para onde as pessoas podem colocar questões? corporatebusiness@betocnet.com. Olha, e qual é o programa do próximo mês? Isso é que ainda não sabemos. Olha, não se esqueça de uma coisa, ainda pode haver alterações. Estamos a falar do orçamento de 2024, já aprovado, mas não se esqueça, depois pode haver ainda alterações, nomeadamente aquelas mais significativas que poderão ocorrer a partir de junho, que é aquela altura que eu calculo que vamos ter governo. Olha, quanto ao gráfico, nós tínhamos feito aqui pergunta sobre se o orçamento respondia às preocupações das empresas. 35% diz que nunca pensou nisso e 11% diz que sim e não diz 50%. Portanto, vamos mandar este gráfico para o Sr. Estado dos Impostos, que já teve o prazer de estar aqui connosco. Foi o Corporate Business deste mês, Orçamento de Estado para 2024. Fique bem, se não nos virmos até lá, espero que entre muito bem em 2024. Nessa altura, esta equipa estará aqui, isso pode ter a certeza, para lhe continuar a trazer a melhor informação financeira e fiscal. Muito obrigado, tenha um santo mês.